em alguns seminários. Mas como lição ela foi feita novinha, do zero. Deus me deu a graça de ampliar um conceito e fazer uma lição inteira. A mudança da roupagem da terra no reino. Amém? Vamos lá? Avança para mim, por favor, Marcelo. Eu acho que ainda está muito claro. Está muito claro? Dá para ler? Está claro, né? Se diminuir um pouquinho as luzes aí no santuário, só uma fileira, já melhora a leitura. Aí, já melhorou. Aí. Melhorou. Amém? Melhorou a leitura, porque eu preciso que vocês leiam os textos. A aula da semana passada ela foi mais interativa. Nós falamos de maldição, de feitiçaria, todo mundo tinha um adendo para contar uma experiência. A aula de hoje não é assim, amém? Preciso que vocês ouçam mais e interajam menos, para que vocês possam absorver os conceitos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Nos dias atuais, os leitores da Bíblia, cristãos ou não, herdaram a cultura religiosa de abandono da terra, rumo ao céu de Deus. Prefere o céu de Deus e a terra não vale nada. É mais ou menos isso que está na cultura do povo dessa época. Por causa dessa perspectiva de fuga ou ascensão para o reino do céu, poucos nutrem qualquer expectativa de permanecer nesse planeta, muitas vezes relegando a destruição total pelo fogo. Então não é incomum que muitos pensem que no arrebatamento a igreja sobe e o resto vai tudo para o fogo, destrói tudo no fogo. Estas ideias chocam-se frontalmente com vários textos proféticos, em que o próprio Deus Yahvé promete restauração, perpetuidade da terra como habitação. Então vamos lá. Primeiro, a ideia de que o mundo, ou o planeta, melhor dizendo, vai acabar, tudo em fogo e acabou tudo. Muitos pensam assim, mas os textos não dizem isso. Uma coisa é a ideia já estabelecida na cultura, na cultura religiosa comum. Outra coisa é que está escrito. Deus tem compromisso para cumprir a sua palavra. Amém? Deus não pode ter dito uma coisa e fazer outra. Então vamos ler o que está escrito em Eclesiastes 1:4. Todo mundo, vamos lá? Geração vai, geração vem, mas a terra o quê? Permanece para sempre. Como a terra vai acabar, se Deus disse, através do escritor, que ela permanece para sempre? Como é que é isso? Vamos começar logo no primeiro versículo, quebrando o engano na espinha dorsal dele, dando um karatê ali no meio da espinha dele ali. Um golpe de Kung Fu. Como é que vai acabar se o Senhor Deus diz que permanece para sempre? Isaías 45:18. Se fosse só um versículo, aí exigiria aqui uma série de esforço de interpretação, de ver se o original está correto, que as pessoas tentam negar aquilo que não combina com a sua fé. Mas está escrito com clareza, não está escrito com clareza aqui, que vai permanecer para sempre? Isaías 45:18, vamos lá? Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser o quê? Um caos, uma destruição, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então Deus tem um propósito com esse planeta que nós estamos. O propósito que ela seja habitada, que não seja um caos. Na teologia escapista atual, está todo mundo achando que esse planeta vai virar um caos de novo e acabou. Mas Deus não planejou a terra para ser um caos. A maioria, quer pegar o bonde do arrebatamento e ir embora e nunca mais voltar. Legal essa imagem aqui do cara voando, né? Voando sem avião aqui, sem avião, sem nenhum dispositivo. Está ele indo embora para o céu de Deus. Essa é a ideia comum. Mas os textos dizem que a terra permanece. Então vamos entender isso. Avança para mim, por favor, Marcelo. Vamos lá. Vamos entender o conceito da diferença entre terra e mundo. Quem já fez o seminário já ouviu isso várias vezes. Mas tem gente que vai ouvir pela primeira vez através dessa gravação.
Então vamos fazer bonitinho. A transitoriedade dos mundos sobre a mesma terra. Então tem que fazer diferença. Quando o Criador, executando seu propósito eterno, deu formato ao planeta Terra, separando os continentes e oceanos, Gênesis 1, 9 e 10, fundou um mundo que adornou toda a terra. Então presta atenção, já vou colocando ali uma chave. O mundo adorna a terra. Isso significa a palavra adornar. Vestir, que mais? Enfeitar. Né? É o que embeleza. Então presta atenção. O mundo adorna, embeleza, enfeita a terra. Duas coisas diferentes. Em português, palavra terra e mundo são quase sinônimos. Quer dizer, o mundo vai acabar. Você pensa na destruição do planeta. Você pensa na destruição de tudo, seres humanos, incluindo o planeta. Mas no conceito bíblico, planeta, a parte terra é uma coisa, o que está sobre a terra é outra. Esse é o conceito que nós precisamos fixar. Eu não vou entrar aqui no mérito de terraplanistas, viu, irmãos? Já estou estudando, eu não vou entrar. Se a terra é redonda, se ela é quadrada, se ela é chata, igual uma pizza, eu não vou entrar nesse mérito. Tá bom? Não importa isso para o nosso entendimento agora. Não vai atrapalhar ninguém entender o que está sendo dito aqui sem esse conceito. Eu não estou negando nem afirmando, simplesmente não tenho subsídios para entrar no mérito. Vou ficar naquilo que a palavra de Deus diz. Para nós, terra é o quê? Terra é a base. Tá certo? A base onde está assentado o mundo. O mundo está sobre a terra. Esse é o conceito. Independente do formato, se é global, se é achatado, isso não faz diferença. Porque continua o conceito. Mundo é o que está sobre a terra. Correto? Perfeito até aí? Então vamos lá. Já a palavra mundo no original aqui, já li aqui já, né? Não li ali, ó. A palavra terra em hebraico, eretz, diz respeito a toda a terra criada debaixo dos céus. Então, em hebraico a palavra eretz. Tanto o céu espiritual de Deus quanto os ares atmosféricos. Tudo que está abaixo do céu está aqui nesse planeta aqui, eretz. Pode ser uma terra específica, por exemplo, a terra de Israel. Aí vai usar a palavra eretz ligada a Israel. Pode ser uma terra específica, pode ser toda a terra. Tá certo? Já a palavra mundo no original tebel equivalia ao grego cosmos. Aqui, ó. Aqui a palavrinha grega cosmos. Que significa o quê? Adorno. Ou seja, tudo que está sobre a terra. 1 Samuel 2,8. Homens, animais, sistemas, até a dominação espiritual do mal constitui o mundo. Então vamos ler aqui o que foi dito através da mãe do profeta Samuel, Ana. Ela foi tomada pelo Espírito Santo e o cântico de Ana está na sua Bíblia escrito. Poucos registros como esse tem na Bíblia, de uma mulher sendo usada pelo Espírito Santo e deixando a palavra dele eternamente no texto. Então olha que interessante. Pelo Espírito, Ana, que não era uma teóloga, não era uma profunda estudiosa da Bíblia, ela devia ser uma mulher que ia até o templo, aprendia dentro da medida possível, mas o Espírito colocou palavras profundas no lábio dela. E ela escreve, e foi escrito. E ela termina assim, 1 Samuel 2,8, parte B. Vamos ler que está grandão aqui, claro? Porque do Senhor, Senhor é dos maiores que Yahvé, são as colunas da terra. E o que? Assentou sobre elas o mundo. Amém? Esse texto ajuda a fixar a ideia de que terra é uma coisa e o mundo está sobre a terra. Olha só, colunas da terra, bem firme, e assentou sobre elas o mundo. Essa palavra assentou é interessante, né? O que é assentar? Colocar sobre, sobrepor, colocar, como é que eu vou usar o melhor termo? Colocar
o revestimento, esse adorno. Tem a cadeira e você bota um assento na cadeira. Certo? Então a palavra assentar significa algo que foi colocado sobre a terra. Estabelecer. Mas é interessante que vocês entendam a diferença. Terra, a parte firme, e o que está sobre ela foi assentado. Correto? Todo mundo chegou até aqui? Então o mundo está sobre a terra, assentado sobre a terra. Isso vai fazer diferença agora, quando vocês virem que sobre esse mesmo planeta Terra já houve outro mundo, talvez até mais de um. Avance para mim, por favor. Efésios 6,12 fala que este mundo tenebroso, esse mundo em trevas. Então, abaixo do céu de Deus, do reino dos céus, tem o reino dos homens. E em cima dos reinos dos homens tem o reino do maligno, dominando sobre o reino dos homens. Lembra do texto? A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principais e potestades que atuam onde? Nas regiões celestes. Estão sobre nós. Tá certo? Essa camada de demônio que tem aí na atmosfera, aí sobre a nossa cabeça, não faz parte do céu de Deus. Faz parte dos ares da terra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então aqui está aqui o primeiro plano, os homens. Sobre o plano dos homens, mundo dos homens, está um mundo de trevas, demônios das regiões espirituais. E acima dos demônios aí vem o reino de Deus, bem mais acima. Entendeu? Então esse mundo dos demônios sobre as nossas cabeças faz parte desse mundo em trevas, faz parte do mundo. Coloquei aqui um pequeno vídeo para mostrar que já houve um outro mundo antes desse. Está dito lá em 2 Pedro 3,6, vamos ler? Está grandão lá, pela qual veio perecer um mundo daquele tempo afogado em água. Então este mesmo planeta que nós estamos agora, o planeta Terra, já teve um outro mundo, o primeiro mundo, que foi destruído com água. Pedro chama aquele povo antediluviano ou antes do dilúvio de outro mundo. Amém? Então não pegou até aqui? Então, há muitas evidências sobre o dilúvio no mundo todo. Amém? Mas só para te lembrar que o primeiro mundo foi totalmente submerso. E morreram todos os seres humanos, animais, tudo que não estava na água. Amém? Mas quando a água baixou, quando a água se escoou, quando Deus fez a água para os seus devidos lugares, o que permaneceu? A terra. Certo? Passou aquele primeiro mundo, mas a terra permanece para sempre. Amém? Então houve uma outra característica do mundo sobre esse planeta, que foi mudada. Pode acender as luzes aí que estavam acesas algumas, né? Tá bom, tá bom. Avança para mim, vamos lá. Por causa do pecado do homem, o mundo foi afetado drasticamente. Gênesis 3,17. Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Falou para Adão. Então a terra, o ecossistema da terra, foi afetado e começou a sofrer. O nosso planeta está desgastado. Amém? Viu ali na última imagem ali a falha de San Andreas, lá na Califórnia, se não me engano, nos Estados Unidos, na Califórnia. Eles esperam, irmãos, até que uma parte desse território dos Estados Unidos se parta no meio e se afaste um do outro, que a falha é verdadeira. Se houver uma bala muito forte, vai soltar um pedaço do continente americano. Então tudo isso prova que o nosso planeta, que já existe há alguns milênios, está desgastado. Amém? Efeito também do pecado humano. Eu queria que você pensasse uma coisa comigo. Quando Deus fez este nosso planeta e colocou o ser humano nele, qual era a qualidade que o próprio Deus deu para a sua obra? Qual era a qualidade? Excelente. Bom. Bom é a palavra bíblica, porque na Bíblia não tem melhor que bom. Não existe ótimo na Bíblia, nem excelente, nem qualquer outro adjetivo que você queira dar aí.
O que tem na Bíblia é bom. Bom é o que Deus fez. Amém? E Deus chega a dizer não só que é bom, não, irmão. Ele bota um superlativo. Ele bota uma ênfase. Muito bom. Para o próprio Deus ter feito tudo isso e dizer Ele próprio, o que eu fiz está muito bom. Qual é o padrão desse muito bom? O padrão de Deus. De que está perfeito. A palavra está voltando a essa. Perfeição. Deus não fez o nosso planeta com imperfeição. Deus não fez o nosso planeta com as crises e abalos que depois viriam. Isso veio depois por causa do pecado humano. Amém? Quando Deus fez, era perfeito. Pensa num ecossistema perfeito. Ok? Muita gente pensa que, como o diabo e os homens estragaram a terra, Deus não tem outra solução senão jogar ela fora. É o que a maioria dos crentes pensa, irmão. Deus não tem nenhum jeito de recuperar o que Ele fez. Aí vamos da nossa fé, qual é o tamanho do poder do Deus que você crê. Nosso Deus pode ter o tamanho da nossa fé. Você crê num Deus desse tamanho, seu Deus é desse tamanho. Você crê num Deus um pouquinho maior, seu Deus é mais poderoso. Eu creio num Deus que criou todo o universo. Então o meu Deus não é pequenininho. Não é um Deus local. Meu Deus criou tudo que os olhos humanos podem ver, até o que não pode ver. Então por que eu vou limitar o poder de Deus? Que Ele não tem poder para restaurar o que Ele criou no início. Por que é mais fácil descartar o planeta? Não é? Pegar o bonde do arrebatamento, ir para o céu e descartar esse planeta. Isso é muito fácil. Mas Deus não tem poder para desfazer o que foi estragado? Isso é uma questão de concepção. Qual é o poder do seu Deus? O planeta está realmente desgastado. Vamos entrar agora no livro de Isaías, que é a base do nosso estudo. Isaías 51. Perdão. Isaías 51, de 1 a 8. Vamos ler com o pastor? Me ajuda aqui. Ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que foste cortado, e para a caverna do poço de que foste cavado. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele o único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como um Éden. Aqui o poder de Deus aqui de transformação. Está aqui uma palavra. Fará do seu deserto como o Éden. O Éden remete ao quê? Ao plano original, ao padrão divino original de perfeição. Agora, deteriorou, virou deserto, Ele pode transformar de novo um deserto de volta ao Éden. Esse é o poder de Deus. É o próprio Deus que está sendo usado aqui, usando melhor o profeta Isaías falando. Está certo? E a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e sons de música. Então Deus não termina o projeto dele dizendo assim: vou transformar o que está fértil em deserto. Ele diz: vou transformar o que está em deserto à semelhança do Éden. Amém? Ele tem projeto de restauração, de alegria, de gozo, para aqueles que confiam no Senhor. Avança para mim, vamos lá. Verso 4 até o 8, me ajude aí, por favor. Atendei-me, povo meu, e escutai, nação minha, porque de mim sairá a lei, estabelecerei meu direito como a luz dos povos. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. É domínio de Deus sobre as nações. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Terras do mar, a partir do ponto focal em Jerusalém, na terra de Israel, tudo é além-mar. Tá certo? Então, nosso próximo continente, aqui, o continente americano, o Brasil,
em relação a Israel, é terra do mar, é terra bem longe, além do mar. Amém? E ele já profetiza aqui que nós esperamos na salvação do Senhor. Verso 6, igreja: levantai os olhos para o céu e olhai para a terra embaixo, porque os céus, presta atenção. Ih, rapaz, derrubei o violão, peraí. Foi meu pezão que bateu aqui no suporte. Pronto. Porque os céus o quê? Desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido. Guarda essa imagem. A terra vai envelhecer como um vestido, uma roupa. E aqui falta desaparecer o céu. Então, pastor, vai acabar tudo. É isso que está escrito ali, irmão? Calma. Calma. O céu até está sendo dito ali que vai sumir, mas a terra não. Está dizendo que a roupa vai envelhecer. O que cobre. Está certo? Vai envelhecer como uma veste, um vestido. E os seus moradores morrerão como mosquitos. Ah, legal isso aqui, né? Mas a minha salvação, não é legal todo mundo morrer como mosquito, não, irmão. Deixa eu explicar? Deixa eu explicar, né? Está sendo gravado aqui, pastor, genocida. Não, estou falando que é legal a fraseologia que Deus usa. Não é? Vai morrer que nem mosquito. É interessante Deus usar esse tipo de expressão, né? É, Deus vê tudo como se fosse nada, mosquitinho. Mas é uma questão do julgamento dele. Vamos lá. Olha, camarada, mas a minha salvação durará para sempre. Então, olha só, está dando alento. Alento aos que creem no Senhor. Ainda que haja mortandade de seres humanos como mosquito, os que confiam no Senhor esperam salvação. Esperam ver a glória de Deus. Amém? A minha justiça não será anulada. Vamos ler o verso 7, igreja. Ouvi vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem os turbeis por causa das suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Esse texto que incentiva a confiar em Deus, que Deus é justo, vai tirar os malignos, mas os que são o Senhor permanecem na salvação. O que eu quero destacar aqui é essa questão da mudança de céu e terra. Amém? Como um vestido velho. Avança para mim. É a primeira vez que essa expressão aparece no Antigo Testamento. Aí, entrou 2 slides da outra lição aí nessa lição, desculpa. A comparação da terra com uma roupa velha e os céus desaparecendo antevê a mudança estrutural do mundo vindouro. É o mesmo sentido dos textos de Hebreus, cujo autor faz alusão ao Salmo 102, amarrando o mesmo conceito de transformação e mudança. Preste atenção, no Salmo 102 é dito sobre isso. E aí o autor dos Hebreus decalca o Salmo no Novo Testamento. E o que diz lá em Hebreus 1, 10 e 11? Vamos ler, está grandão ali, vamos lá? Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente o que, igreja? Mudados. Essa palavra aqui é a chave do entendimento. Amém? Essa é a palavra-chave do entendimento. Se no Isaías diz os céus desaparecerão, da ideia de aniquilação total. Sumiço, acabou, fim. Mas agora o autor dos Hebreus usa o Salmo 102 para dizer que eles envelhecerão e serão mudados. Mudar é o que, igreja?
Outro sinônimo para mudar? Trocar. Amém? Mudar é trocar. Você mudou de roupa, você trocou de roupa. Então, isso é muito importante para tiver a transição. O que vai mudar sobre a terra? Amém? Serão mudados. Tu, porém, é o mesmo, os teus anos jamais terão fim. Deus não muda, mas as coisas sobre esse planeta mudam. Já houve uma primeira mudança no dilúvio. Estamos no segundo mundo, o mundo pós-diluviano já é um outro mundo, diferente do primeiro. E haverá de novo uma mudança. Amém? Essa palavra aqui é chave. Guarda isso, por favor. Por quê? Existem traduções de Bíblia que trocaram o sentido da palavra que Deus colocou na Bíblia. É notável que essa verdade do Salmo 102, 25 a 27, Hebreus 1, não combine com a destruição total da terra, como na teologia atual. E talvez por isso algumas traduções de Bíblia, lamentavelmente, tenham distorcido o sentido original para adequar suas ideias aniquilistas do planeta e assim ir para o céu. Hebreus 1:11, na versão da linguagem de hoje. Quem já estudou a Bíblia em linguagem de hoje? Quem tem em casa a linguagem de hoje? Ou no aplicativo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, já falei aqui no seminário, no último seminário eu falei sobre isso, vou falar de novo. Qual é o problema da versão da linguagem de hoje, da Bíblia? É um problema sério. A versão da linguagem de hoje, pelo que eu já li e estudei, foi o propósito de facilitar para as pessoas que têm pouca cultura, pessoas que não conhecem muito da própria língua, pessoas indoutas. Então, a ideia dessa Bíblia era trazer uma linguagem mais coloquial, mais simples, do dia a dia. Isso é um problema, sabe por quê? A linguagem de hoje não é uma tradução, é uma interpretação. Eu vou usar outro termo, é uma paráfrase. O que é uma paráfrase? Você coloca outras palavras para tentar dizer o mesmo sentido. O que é uma tradução? Tradução é você pegar lá o original, está escrito lá, Eretz. Eretz, a tradução do hebraico é terra. Isso aí é uma tradução. Você está pegando a palavra que está lá no original e traduzindo. Outra coisa é você fazer uma paráfrase. Em vez de traduzir Eretz, você diz assim, por exemplo, é uma porção de terreno. É a mesma coisa? Quase. Mas é isso que está no conceito original? Não necessariamente. Você acaba colocando palavras suas para interpretar o original. Então a Bíblia, na linguagem de hoje, faz isso. Ela não se detém no sentido original. Ela aumenta, ela diminui, ela interpreta do jeito dela. Eu sei que a ideia é ajudar quem tem menos cultura, mas isso é um atrapalho. Quando muda a ideia do original, muda o sentido que Deus falou. Então em Hebreus 1:11, na versão da linguagem de hoje, diz assim, ó, a terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. É a mesma coisa que está escrito aqui, irmãos? Não. Qual é o sentido de acabar? Acabar. Céu e terra vão acabar. Terminar, sumir, acabar. Não é sobrar nem um pó do planeta. Pastor, para fortalecer aquilo que eles pregam normalmente. Ou seja, se a terra e o céu vão acabar, é lógico que eu vou morar no céu. A ideia é essa. No final é essa. A ideia é essa, desmerecer totalmente qualquer promessa aqui na terra e jogar toda a expectativa para o céu espiritual de Deus. Ou seja, tudo que está na lei, os profetas, assim, você joga fora todas as profecias do Antigo Testamento sobre a herança da terra, herança de Abraão, ou joga fora as promessas que nós vimos aqui no milênio, no livro de Isaías, joga tudo isso fora, porque o céu e a terra vão acabar, irmãos. Para pensar o quanto isso aqui é grave, essa interpretação. O problema, Bíblia infantil, Bíblia de criança, normalmente é baseada na linguagem de hoje. Normalmente, a Bíblia infantil, com esta colocação aqui, você está instruindo a sua criança, e diz para ela assim, olha, está escrito aqui, o céu e a terra vai acabar. O que a criança constrói na mente? Continuidade ou extinção do planeta?
Extinção do planeta. Isso é um grave problema, irmão, de conceito contrário ao que Deus disse. Deus não disse que vai acabar, disse que vai mudar. Mudar uma coisa e acabar é outra. Você poderia dizer muito forçosamente que o sistema do mundo vai acabar. Esse mundo tenebroso. Mas isso é muito forçoso, porque não é assim. A intenção do autor não é falar do sistema, é falar de céu e terra, da estrutura do planeta. Amém? E dizer que vai acabar é um crime. É fazer a pessoa errar o entendimento para sempre. Talvez algumas pessoas cresceram com essa ideia na cabeça, porque viram numa Bíblia que o céu e a terra vão acabar. Não vai acabar, isso é uma má tradução. Uma tradução que faz tropeçar. O sentido original é que vai ser mudado. Amém? Todo mundo entendeu? Amém. Alguém quer fazer um comentário? Pastor, essa interpretação poderia ser considerada heresia? É um conceito contrário à vontade de Deus. Faz parte da apostasia, né? Faz parte dessa falta de cuidado com a verdade. A minha sogra morreu pensando que ia acabar em fogo. Vai acabar tudo em fogo. Vou falar sobre isso aqui nessa lição. O problema é a falta de amor à verdade. Ensina errado e fica o conceito errado na cabeça das pessoas. Mas não pode jogar para Deus a culpa. Tem que dizer assim, a Bíblia está errada. A Bíblia não está errada. Os originais não estão errados. O problema é de tradução. E essa linguagem de hoje eu rejeito. Não daria nenhum novo convertido à linguagem de hoje, que é mais fácil, entre aspas. Porque eles mudaram tantos conceitos na sua interpretação que não vale a pena. Avança para mim, por favor. Tem uma outra Bíblia chamada Bíblia Viva, que é semelhante à linguagem de hoje. É uma paráfrase, não é uma tradução, não serve. O que Jesus disse sobre o mundo que há de vir e o que passará? Muita gente se baseia que o mundo vai acabar, ou seja, vai destruir todo o planeta. Que Jesus disse que os céus e a terra passarão. Passarão dá sentido de aniquilação total, irmão? Vamos lá, vamos analisar em nome de Jesus, tá bom? O Senhor Jesus, a verdade encarnada, em quem não há qualquer engano, asseverou que os mansos vão herdar a terra. Mateus 5,5. Vamos começar pelo basilar, né? Pelo tijolinho que a gente pode pisar ali firme nele ali. Jesus falou: os mansos vão herdar a herança dos mansos, a terra. Então, em outro momento, Jesus diz: vai acabar tudo? Como é que pode? Seria contraditório, não é? Ou vai herdar ou vai acabar. Não pode ser as duas coisas. Ou então aquele viés escapista vai herdar uma terra lá no céu. Pelo amor do Santo Deus, onde está escrito isso? Oi? No outro planeta piorou, no outro planeta. Não é nem no céu de Deus, é em outro planeta você vai herdar a terra. Jesus Cristo amado. É mais fácil que está no planeta que acreditar que aqui. Aqui já foi completamente rejeitado no coração do povo. Isso aqui não presta. Para a maioria do povo cristão evangélico, isso aqui não presta. Estão doidos para meter o pé e ir embora. Então presta atenção. A base é: a terra foi dada como herança para os mansos. Ponto. Isso combina com inúmeras profecias do Antigo Testamento. E é Jesus no Novo Testamento, a Nova Aliança, falando a mesma coisa. Então vamos lá. Ou herda ou não herda. Logo, a herança da terra não pode ser como destruída. Está certo? De fato, Pedro usa termos de restauração de todas as coisas. Atos 3:20. Primeiro discurso do apóstolo Pedro, ali no Atos dos Apóstolos, que se converteram milhares de pessoas. Ele diz o seguinte: Atos 3:20-21. Vamos ler aqui? A fim de que, na presença do Senhor, venham tempos de refrigério. Esses tempos de refrigério chegaram? Não. Aqui aponta para um reino futuro, um mundo vindouro. E que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. O Cristo já não tinha vindo? Sim. Está falando de qual vinda agora do Cristo? Segunda vinda. Tá certo? Agora leia aqui o contexto, ó.
ao qual esse Cristo é necessário que o céu receba. Até. Então vamos devagarinho. O céu já recebeu o Cristo? Ele já subiu há 2 mil anos atrás. Vai ficar lá para sempre? Não. Até é uma palavra de transição de tempo. Até quando? Aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus o Pai falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então olha como é que Deus tem um pensamento diferente do resto da humanidade. A humanidade espera a destruição da terra. Deus profetizou a restauração de todas as coisas. Olha o pensamento conflitante. A igreja pensa que Deus vai destruir tudo. O próprio Deus anunciou: eu vou restaurar tudo. Olha o conceito que entra em choque entre a cultura religiosa herdada e o pensamento de Deus. Quando Jesus voltar à sua segunda vida, é o tempo da restauração de todas as coisas. Profetizado em Isaías, Malaquias, Daniel, inúmeros profetas profetizaram a restauração. E não a restauração só dos santos. Aplicar isso de maneira míope assim é ridículo. Não está falando restaurar os seres humanos ou restaurar só a igreja. Está falando restaurar todas as coisas. Vamos entender? É a verdade mais pura e clara da Bíblia, irmãos. Está ligada com o que foi profetizado no Antigo Testamento. Nenhuma das palavras do Antigo Testamento vai cair por terra. Foi Deus que falou. Foi Deus, não foi homem. Então quando Deus usa Isaías dizendo: vou restaurar tudo, vai restaurar. Deus usa Daniel falou: vou restaurar, vai restaurar, acabou. Não foi o homem que falou isso, foi Deus. Amém? Avança para mim. Jesus fez alusão ao mundo por vir, o mundo vindouro, o reino que virá no tempo futuro sobre a terra. Essa expressão é maravilhosa: mundo por vir, mundo vindouro, mundo que há de vir. E já entendemos que a terra é só a base, e que já houve um outro mundo antes desse nosso. Esse aqui é um outro mundo consecutivo ou sequente do primeiro. Ainda haverá um outro mundo que não é esse sobre a terra. Entenderam? Já houve um outro mundo, morreu afogado em água. Estamos no outro mundo, que não é o primeiro, da mesma terra. Esse também vai sofrer abalo, esse mundo que nós estamos, até da entrada a um novo mundo, o mundo que há de vir. Jesus, não dá para interpretar isso como céu, irmão. Vai vir, virá. Meu Deus, é um mundo que por vir, não é o céu por vir. Escuta aí, esperamos o céu por vir, está esperando chegar no céu. É o mundo que há de vir, no tempo e no espaço. Pastor, esse mundo que Deus amou de tal maneira que deu seu filho. Aí a palavra mundo aí, ela sofre uma interpretação. O mundo aí diz respeito à humanidade, que faz parte de tudo que está sobre a terra. A palavra boa do mundo cósmico é tudo que está sobre a terra. Envolve os seres humanos, envolve os animais, o ecossistema, tudo isso é mundo. Então olha como há uma perspectiva de futuro e não de acabar tudo. Se ainda há de vir outro, tem que vir no tempo e no espaço. Amém? No tempo por quê? É futuro, ainda não aconteceu. No espaço vai ser físico. Não é uma coisa espiritualizada, não é uma figura de linguagem. Amém? Vamos ler os textos. Lucas 18:30. Leia aqui comigo em voz alta. Nós lemos Hebreus 2:5, né? Hebreus 2:5, igreja. Leia em voz alta. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Esse texto está ligado com o de Hebreus 1:10, que vai mudar. É a continuação do mesmo assunto. Ele diz que
vai passar e vai ser mudado. Aí ele fala assim: esse mundo que vai mudar não é para anjos. Para quem é então, irmãos? Para nós, para os santos, para a humanidade que sobreviveu no dia que Jesus desceu do céu. É o mundo que há de vir. Amém? Continuação da história, não término. É aquele conceito errado no coração de muitos cristãos, que Jesus vem e já é o juízo final. Joga a mão no fogo, leva o resto para o céu e acabou a história. Não acabou a história. É o começo de um novo capítulo da humanidade. É o tempo do reino milenar. Amém? Mas está clara ali a expressão: mundo que há de vir. Ainda não veio. Lucas 18:30, igreja, vamos lá? Porque que não receba no presente, muitas vezes mais. E no mundo por vir, a vida eterna. A vida eterna é gozada, é vivida no mundo por vir. Vamos lá, queridos, onde eu parei? Lucas 18:30, já lemos? Já, né? Lucas 20:35, quero que a igreja leia, vamos lá? Mas que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos, não se casam, nem se dão em casamento. Presta atenção, irmãos, aqui há um outro conceito, outra palavra no original. Aqui entra o conceito do tempo por vir. Amém? Um tempo áureo que se aplica à tradução dos termos em hebraico, está aqui a palavra em hebraico, olam, e o grego aion. O Haolam, o tempo por vir, certo? Os judeus creem no Haolam, no mundo que há de vir, no tempo por vir. Aí não fala a palavra mundo, mas o conceito de tempo que há de vir, é o tempo do reino. Significação de uma raiz de esconder, denota um período muito remoto, por tempo indeterminado, portanto desconhecido do tempo passado ou do tempo por vir. Os metafísicos chamam de a eternidade. Esse período que ainda não se manifestou é o Haolam, é o mundo vindouro, ou a era vindoura. Amém? Todo mundo pegou o conceito? Avança aí, vamos lá. A revelação bíblica mostra que o tempo imediato da vida do Rei Jesus ainda não será a eternidade. Logo, o reino milenar já cumpre em parte a transformação do mundo, ainda que não em plenitude, como um novo céu e nova terra na eternidade futura. Quando Jesus voltar, já é eternidade, igreja? Não. É um período milenar. O período milenar já cumpre essa mudança de transformação do planeta? Cumpre. Mas não na plenitude. Amém? Essa mudança já ocorre na volta de Jesus. Não é só morte, é mudança do ecossistema da Terra. É o descanso milenar da Terra. Não é só para os seres humanos que mudam as coisas. Vai mudar para os animais, vão voltar a ser manso, ser herbívoro. Essa mudança estrutural dramática, né? Séria. O ecossistema. Lembra-se sempre da palavra de Adão: maldita é a terra por tua causa. A maldição entrou quando Adão pecou. Quando houver a restituição através do segundo Adão, que é Cristo, a maldição é removida de sobre a terra volta a ser frutífera como no Éden. A mudança não é no ser humano somente, mas no mundo, no planeta. Voltar a terra a ser altamente frutífera, os animais harmônicos e dóceis, herbívoros. Então não mudou só para o ser humano. Até os alimentos, né, pastor? Que fala aquela passagem comparada com aqueles espíritos, diz desse mundo que teremos uvas, um cacho de uvas enorme. Pois é, isso é a alta produtividade da terra, não é como é agora. 100 uvas num cacho. Então vai ser uma coisa extraordinária. Então preste atenção no que eu vou dizer para vocês. O céu também que está aqui sobre a nossa cabeça vai mudar? Vai. Tá certo? É céu e terra que vai mudar. Não é só a terra. Estão focando aqui a terra porque descartaram a terra na sua expectativa de esperança.
mas é céu e terra. Quando você pensar em céu, tem que entender e separar o que é o céu espiritual de Deus do nosso céu atmosférico. Amém? Compreende isso? Esse céu que nós pegamos o avião e voamos e tudo mais aí, esse é o nosso céu atmosférico, do planeta. Mas ninguém chega no céu de Deus com avião. Chega? Com foguete? O céu de Deus não é tangível para nós, a menos que Deus abra. Como aconteceu, por exemplo, quando Estevão estava sendo apedrejado e Deus abriu uma janelinha no céu assim, para Estevão poder ver o pai e o filho em pé do lado dele. Ali foi um efeito especial. Mas para nós o céu de Deus é invisível. O céu de Deus é invisível para o ser humano. O que nós temos sobre nossos olhos aqui é o céu atmosférico. Amém? A palavra céu se desdobra muito no original. São céus no plural, não um céu só. Céu no plural. Então preste atenção. Haverá mudança estrutural na terra e haverá mudança também no céu deste mundo. Amém? O céu que nós estamos vendo aí. Precisa mudar o céu também, que está aí sobre a nossa cabeça? Precisa por quê? Primeiro tem demônio para caramba, mas a gente não vê, mas tem. Tem só demônio? Não, E é um monte de lixo humano, satélites, o que mais? Aquele negócio da camada de ozônio, poluição pra caramba, partículas de poluição. Já vai haver uma mudança na volta de Jesus, para melhor. Espera-se uma terra maravilhosa, espera-se um ar diferente também, uma atmosfera diferente. Pastor, uma pessoa hoje que disse na cidade, se olhar para o céu e ver a noite é você. Mas se viajar ao campo, Consegue ver. consegue ver a beleza. Aqui a frente da obra do Senhor. Então, nesse momento, a terra é mover Uma alegria extraordinária. e um poder. Eu costumo dizer que lá você vem para o espaço. Gente, mas nós jogamos no espaço. Nós mandamos para a terra e tem um local no espaço. É que a gente não vê. A gente não vê. A gente não vê. O pastor está falando, quem já foi para o interior onde não tem muita luminosidade humana, artificial, você consegue chegar um número infinito de estrelas. Né? Que você não consegue chegar aqui no centro urbano. A luz artificial do ser humano, ela ofusca, ela impede que nós enxerguemos os astros. Impede. Mas quando você se afasta dos centros urbanos, você fica até abismado. Você vê um número infinito, parece uma poeira de tantos focos de luz. Poeira de luz no céu. Não é? Aí você se emociona. Já teve um pôr de sol, deixa eu lembrar a palavra certa. Um luau. Agora que a lua está plena, né, na beira da praia, quando nós fomos com jovens, há muitos anos atrás, que ficamos abismados de ver tantas manifestações de luzinha no céu, nós não vimos naturalmente. Não é? É maravilhoso quem pode contemplar. Agora imagina tirar toda a poluição, toda a obstrução humana. Vai ficar um ar diferente, uma atmosfera diferente, vai ser tudo contemplado de maneira diferente. Jesus disse então que vai passar. Vamos entender isso. Mateus 24, 35. Lê comigo. Já estamos chegando na reta final da lição. Vamos lá? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Muitos ao ler que o céu e a terra vão passar, pensam em sumiço, passar como fosse de jogar fora, acabar tudo, ou descarte do planeta e sua atmosfera. No contexto, Jesus liga essa passagem ao dia do Senhor, dia da sua vinda. Olha que está aqui, a continuação, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. De hora do quê? Da vida de Jesus. Tem a data aí exata quando Jesus vai voltar? Não. Diga, irmão. Passará também tem o mesmo sentido de que mudará. É. O que passa, muda. Exatamente. Não é o que passa, acaba, ou é aniquilado ou destruído.
Passagem é uma mudança de estado. Porque você está na janela, olhando a paisagem, ela vai mudando. É. Você vê que o inimigo, né, ele é tão Sagaz, tem né? palavra, né, para descrever A esperteza dele. Você vê que ele botou isso no coração dos filhos de Deus, a destruição da terra, porque se a terra for destruída, a palavra do Senhor não se cumprirá. É para anular toda a promessa. Toda promessa. Tudo. Se o cristão não vai pegar nenhuma herança na terra, anulou tudo. A pessoa que fala assim, como muitas pessoas sempre falaram, né, que crê não vê a visão, ela fala, não importa. O céu, porque minha sogra fala muito isso, né? Não importa, o importante é que eu vou estar no céu, Senhor, não importa se é terra, se é céu. Muita gente sai apresentando gente. Quando ela começa a mostrar texto da terra, e fala assim, tanto faz, no céu, na terra, o importante está com Jesus. Mas não é só isso. O problema é que se a pessoa acreditar nisso, então o Senhor não é fiel à palavra dele para cumprir. Está anulando as próprias palavras do Senhor. Está anulando a soberania de Deus. Se Jesus disse que o céu e a terra vão passar, vai passar. Passar da ideia de mudar e não de acabar, irmão. Passar é de um estado para outro. Por exemplo, a água H2O, ela sofre mutação por frio, ela passa do estado líquido para o estado sólido. Isso vai passar? Se ela for aquecida depois de virar cubo de gelo, ela sai do estado sólido e volta para o estado líquido. Isso é uma passagem. Ou não é passar? Eu entendo, pastor, por exemplo, quando eu aprendi no espanhol, passar depende do contexto que você está lendo. Por exemplo, se o povo entende que vai morar no céu e a terra vai ser destruída, passarão, então se esquecerão, olvidarão daquilo. Então entende que acabará. Se você mostra o contexto que você não está mostrando agora, é diferente da maneira que você está enxergando. Porque a gente vai com outras bases bíblicas, a gente não fica só nessa palavra, vai passar. Primeiro a gente viu que vai restaurar todas as coisas. Se você não ligar um conceito com o outro, primeiro tem que entender a diferença entre mundo e terra. Tem que entender que há um projeto de restauração. Se ficar fixado só num versículo, você cria uma ideia isolada. Céus e terra vão passar, na minha cabeça passar e jogar fora. Passar, jogar fora. E aí acaba com todo o projeto. Tem que manter na cabeça as promessas da Abraão e sua descendência. Tem que manter lá em Mateus 5,5. Os mansos herdarão a terra. Então não pode fazer um conceito só no versículo isolado. Criam uma ideia errada. Amém? Deus é poderoso para restaurar tudo, irmão. Levanta para mim, vamos lá. Vou apelar para os nossos irmãos primitivos. Eu amo balizar a nossa fé com quem creu, direto ou indiretamente, através da fé deixada pelos apóstolos. Os apóstolos deixaram sua fé para os bispos que levantaram. Esses bispos levantaram outros bispos até o segundo século. E um dos maiores teólogos da igreja primitiva, Irineu de Lyon, inúmeras vezes citado aqui nessa casa. Um dos maiores, depois do apóstolo Paulo, para mim ele é o maior, o mais profundo a desenvolver conceito bíblico, é Irineu de Lyon. Tá certo? Irmão primitivo, bispo, mártir da fé cristã, morreu pela fé, homem sério. O que a igreja primitiva cria quando falava dessa questão de passar? Ele explica no livro dele contra as heresias, 4 livros contra as heresias, o ano 185 da era cristã. Olha o que ele diz: desconhecem também o significado, o passar do céu e da terra. Ele está explicando justamente este termo. Mas Paulo, ele vai apelar para Paulo, que não ignorava, dizia, olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 7,31: passa a figura desse mundo. Olha o nosso irmão da igreja primitiva amarrando com o conceito de Paulo. O que vai passar? A figura, a aparência, a imagem. Como está agora não vai continuar. Amém? Haverá uma mudança de status. Passará a figura do mundo, desse mundo. Ademais, a questão já foi resolvida por Davi. Agora ele apela para Davi. Quando esta figura passará,
não é somente Deus, ele diz, que há de ficar, mas também os seus servos. No Salmo 102, é apelo para o Salmo 102. Assim se exprime: no princípio firmaste a terra, Senhor. O céu é obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Como um vestido hão de ficar gastos, e como uma veste os mudarás. Continua mantendo o conceito de mudar, tá certo? E ficarão mudados. Essa é a passagem. Tu, porém, és sempre igual, e os teus anos não terão fim. Os filhos dos teus servos terão morada, e a posteridade deles será estável para sempre. Mostrando claramente quais são as coisas que passam e quem permanece para sempre: Deus e os seus servos. Então, ainda que haja uma mudança estrutural, haja uma mudança de configuração, nós permanecemos no mesmo lugar, não saímos para outro lugar. É isso que ele está comparando. Posso entender? O que passa? A aparência desse mundo. Esse mundo hoje está com essa configuração: sujo, maltratado, poluído, deteriorado, como um vestido velho. Tem que haver uma mudança? Haverá uma mudança. Então ele usa o Salmo 102 para manter a ideia de mudança e não de aniquilação do planeta. Amém, queridos? Avança para mim, vamos lá. O que muitos pensam é isso aqui, ó, que vai acontecer. Vai explodir tudo. Aí os filmes de Hollywood aproveitam para fazer, né? A ideia de pegar umas naves espaciais e escapar com alguns, porque o planeta vai acabar com tudo. Aquele filme ridículo lá de 2012? Não é ridículo. Pastor, mas tem uma aí. Volta ali com o único versículo, por favor. Versículo? Então, 2 Pedro 3,10. Por que todo mundo pensa que vai acabar assim? O cara de 2 Pedro 3,10. Tá certo? Vamos chegar lá. Vai acabar assim ou não vai? Até em fogo. Vamos lá, vamos desenvolver essa questão. Graças a Deus, a Bíblia não é contraditória. Graças a Deus. Toda contradição é humana. Toda contradição aparente na palavra de Deus é de interpretação humana. Não é da palavra. Pensa aqui. Se Deus diz que vai dar essa terra como herança para os santos, a herança tem que ser boa. Se o Senhor Jesus diz, vai passar. Hebreus diz, vai mudar. Paulo diz, vai mudar a imagem da terra. E tudo apontando para algo melhor. Como é que pode também ter na Bíblia um texto que diz que vai queimar tudo? Vai destruir tudo no fogo. Um texto contra todos os outros. Pode essas duas ideias conjugar? Pode, dá para conjugar? Ou vai estar destruído, ou vai estar restaurado. Certo? Ou vai renovar tudo, ou vai queimar tudo. Talvez alguém tenha pensado, pastor, tem que queimar para restaurar. Igual faz com queimada no campo. Você só taca fogo no campo para dar o renovo para a terra. Mas pensa. Vamos lá. Nós que cremos no reino estabelecido na volta de Jesus. Nós que cremos que haverão nações que sobrarão da guerra do Armagedon para subir de ano em ano para adorar Jesus lá no Monte Sião. Nós que cremos que os animais vão ser restaurados. Pensa se isso combina com Deus aniquilar tudo com fogo. Acaba tudo. E como é que esse povo vai sobreviver para subir de ano em ano para adorar Jesus? E como é que os animais vão sobreviver para ser transformados em herbívoros? Jogar todas as crianças fora. Joga tudo que Deus falou no lixo, por causa de um conceito em um texto, que dá a ideia de aniquilação e fogo na terra toda. Irmãos, já falei no passado, vou falar hoje. Existem tantas bombas nucleares que o homem fez, que se fossem deflagradas, segundo os cientistas, destruiriam o nosso planeta 10 vezes. O poder das bombas que existe
se fossem todas deflagradas, não sobraria do planeta Terra nem um pó. Por que eu não tenho medo que isso vai acontecer? Está lá. Está lá agora a China ameaçando lá os Estados Unidos. Espaço aéreo lá. Está lá a Rússia ameaçando a Ucrânia e os países aliados com bomba atômica. Está lá, ameaça A. Acontecerá? Não. Por que não? Porque Deus está no controle. Queridos, eu realmente morreria de medo se eu achasse que está tudo na mão só dos homens. Os homens são malucos. O Putin pode estar morrendo lá de câncer, lá ninguém sabe. Eu já vou para o buraco mesmo, vou levar a humanidade junto. Vou soltar umas ogivas lá na Europa. Vou levar todo mundo comigo. Podia ser assim se dependesse só de homens. Ou se dependesse só de Satanás com os homens. Mas existe um Deus acima do Satanás e dos homens. Então não interessa quantas ogivas nucleares existam, elas não serão deflagradas. Porque Jesus diz que os homens não aprenderão mais a guerra. Jesus não, o Senhor diz, através de Isaías, os homens não aprenderão mais a guerra. E transformarão espada em rede de arado. Queridos, a mudança é para paz, não para destruição do planeta. Então não tenham medo, mesmo que haja bomba sobrando para destruir o planeta 10 vezes. Eu não temo, porque Deus está no controle. Não vai haver uma hecatombe nuclear e vai varrer a terra com fogo. Porque Deus está no controle. Então qual é o grande problema de segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10? É um problema de tradução. Você já viu, mas nem todo mundo viu. Então deixa eu falar para quem não viu. Não, estou dizendo essa. O pastor botou aí, é diferente da área. Vamos ver aqui devagarinho. Isso aqui vai para quebrar um paradigma, para quebrar um sofismo, um engano. Amém? O problema aqui está relacionado à tradução de uma variante do grego. Textos recépticos, do século XIV até o século XVII. O que é o texto recéptico? Vou falar rapidamente sobre isso. A palavra grega lá, na tradução de 2 Pedro 3,10 é katakaisetai, nome feio para caramba de pronunciar. Essa palavra katakaisetai, ela significa queimar no fogo. Guarda esse conceito aí, tá bom? Guarda essa análise. De onde surgiu essa palavra grega katakaisetai? Será que é o que Pedro ditou para escrever na sua carta? Esta é a questão. Amém? Ela pertence ao textos recépticos. Texto recebido. Vamos lá, vamos voltar na história. Lá por volta do século X, XI, certo? O cristianismo estava concentrado na mão da Igreja Católica Romana e a sede do cristianismo estava em Constantinopla. Vieram os muçulmanos e tomaram Constantinopla do povo cristão, os cristãos católicos, certo? A partir daí, houve uma destruição do poder católico romano e os monges católicos romanos pegaram os textos que eles podiam e salvaram da destruição dos muçulmanos. Queimaram, destruíram. Esses textos que foram levados pelos monges católicos romanos são os textos recebidos, ou textos recépticos. São da era medieval. Nesses textos, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10, está o termo katakaisetai, queimarão. Ok? Então, de onde vem esse termo na sua Bíblia? Vem da Idade Média. Chegaram comigo até aqui? O problema é, Idade Média está perto dos originais lá no primeiro e segundo século? Não. Está afastado pelo menos 14 séculos. Então, querido, depois da Idade Média foram feitas as traduções das nossas Bíblias, foi criada a imprensa, não era? No mesmo tempo que Lutero estava proclamando lá as 95 teses, Gutenberg criou a imprensa. Libertou
a palavra do controle da Igreja Católica Romana, e cada um dos lugares onde o protestantismo chegou, na Europa e em outros lugares, cada um traduziu a sua Bíblia, certo? Baseado nos textos que tinham na época disponíveis para fazer a sua tradução. Nessa, nossos tradutores reformados pegaram os textos recépticos da Idade Média e tascaram lá, se queimarão. Aí criou um problema sério, que criou uma doutrina. Os céus e as obras que nela há se queimarão. Qual é a ideia que dá essa tradução? Acabar tudo. Acaba não só a terra, como as obras que nela há. Por causa de um termo no grego. Amém? Passado alguns séculos, surgiram as Bíblias mais antigas. Encontraram Bíblias mais antigas, que não eram medievais. Bíblia do quarto século. Quarto século está mais próximo dos originais? Acharam o Códex Sinaítico, lá no Sinai. Uma Bíblia completa do quarto século. Acharam o Códex Vaticano, lá no Vaticano. Uma Bíblia completa do quarto século. Quando foram analisar o termo dessa passagem específica, criou uma ideia. Essa passagem criou uma ideia. Quando olharam lá o texto, não era cataxetai. Era outra palavra. Amém? Compreenderam? Essa explicação é necessária para você entender. Pastor, então por que na minha Bíblia diz queimarão? Porque herdou uma tradução medieval. Mas as Bíblias mais antigas não são assim. Os textos mais antigos do quarto século, mais próximos dos originais, traz outra palavra em grego. Aqui, ó. Euretesetai. Esta é a palavra que está nas Bíblias mais antigas. 2 Pedro 3:10. O que significa euretesetai? A palavra significa será mostrado, revelado. É o mesmo sentido que será queimado. Olha o problema sério, irmãos. Uma palavra. Por isso nas nossas Bíblias está uma bagunça esse versículo. A nossa versão, nós usamos aqui padrão, é João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, é chamada ARA, Almeida Revista Atualizada. Como é que chama? O pessoal da Sociedade Bíblica Eruditos, eles sentam lá para discutir os originais e eles tentam melhorar a tradução. Por isso tem Almeida Revisada, Almeida Corrigida, Almeida Atualizada. O que eles estão fazendo? Estão pegando o texto que João Ferreira de Almeida escreveu em 1700 e burdoada, é muito tempo atrás, e a nossa linguagem vai mudando, e eles fazem revisões. Amém? Compreenderam? No meio cristão evangélico tem uma predominância da versão Almeida Corrigida. Almeida Corrigida é uma das versões. Nessa Almeida Corrigida está se queimarão. Mas os originais não é esse. Olha o que está escrito aqui, ó. Essa aqui é a versão revisada de Almeida. Olha o que está escrito aqui, leia comigo, por favor, da Sociedade Bíblica. E a terra e as obras que nela há serão descobertas. É o que diz respeito a euretesetai. Serão mostradas. 2 Pedro 3:10, parte B. Essa é a versão da nova versão internacional, a famosa NVI. Muita gente tem a versão NVI. É moderna, mas procurou traduzir melhor. A palavra está aqui é o seguinte: e a terra e tudo que nela há será desnudada. É queimarão aqui? Nova versão internacional. Então, qual permanece com queimarão? A versão da Idade Média. Os textos mais antigos não é queimarão, serão mostrados, serão desnudados. O que muda na interpretação do versículo? Muda muito. Na nossa versão ARA, Almeida Revista Atualizada, diz assim: a terra e as obras que nela há serão atingidas. Aí piorou, aí chutou a tradução para outro caminho totalmente diferente.
serão atingidas. O texto no grego não diz atingida nem aqui, nem na China, nem na Grécia. Mas na área está: a terra e as obras dela serão atingidas. Na revisada está: a terra e as obras dela serão mostradas ou reveladas. Na tradução corrigida está: a terra e as obras dela serão queimadas. Queimar, mostrar e atingir é a mesma coisa, igreja? Cada uma chuta para um lado a interpretação de um texto que é vital. Esse texto é vital. Está certo? Que é uma frase curta, mas que diz respeito à continuidade ou não da terra. Uma doutrina em cima disso. Você vê lá: a terra e as obras por ela se queimarão. Você pensa numa hecatombe nuclear, queimando tudo. A nova versão transformadora serão expostas. Serão expostas, mostradas, desnudadas. Está mais de acordo com o mais antigo. E é muito diferente. Preste atenção no que o pastor vai dizer. Vai ter fogo sobre essa terra? Vai. Vai ter fogo sobre esse planeta? Vai. Mas é muito diferente o fogo atingir para mostrar o que é, revelar, do que o fogo queimar toda a terra. Queimar toda a terra seria queimar a herança. Entenderam? Queimar os animais, queimar os seres humanos, queimar tudo. Nós já estudamos aqui: haverá um lago de fogo e enxofre aceso durante o milênio, para jogar os ímpios lá. Presta atenção, igreja. Presta atenção. O fogo é direcionado. O juízo de Deus é direcionado. Deus não sai matando aqui indistintamente. Entenda isso. A palavra de Deus diz até nos evangelhos, depois alguém procura qual é a referência, Jesus diz assim, na consumação final: enviará os seus anjos, que recolherá os maus como um feixe e lançará no fogo. Está recolhendo os malignos da terra para lançar no fogo. Não está destruindo a terra toda, está destruindo os homens malignos. É específico, quantos entenderam? Isso não fala de desarraigar. É tirar com raiz de tudo os malignos. Juízo direcionado. Mas na cabeça de muito não é assim. Tirou a igreja do arrebatamento, taca fogo no planeta todo, destrói tudo de alguma vez. Joga esse planeta para o buraco. Isso é um erro grosseiro, baseado num problema de interpretação de um texto. Amém? Todo mundo entendeu isso? Vou mostrar para vocês para terminar a lição. O fogo é direcionado. 2 Pedro 3,7. Vamos ler comigo? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição de quem? Dos homens ímpios. Haverá fogo? Haverá. Mas para quem é direcionado o fogo? Os homens ímpios, que não temem a Deus. Vamos lá, Apocalipse 9, verso 4. E foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Para onde vai o juízo? Para a natureza? Para os homens que não estão selados por Deus. Homenzinho, estão marcados com o selo da besta. Mas ele não diz que 1/3 da natureza vai ser preso? Vai, mas não 3/3. A questão toda é essa. Eu não falei que não vai ter fogo. Vou imaginar, quando Jesus voltar no céu, quem precisa ser queimado sobre a terra? Agora, não somente os homens. Quais obras precisam ser queimadas sobre a terra? Centros de macumba. O que mais? Centros de prostituição. O que mais? Quais obras que você acha que não podem existir no reino milenário? O Cristo Redentor é o que vai cair lá de cima. Com certeza. Sambódromo. Com certeza é tudo destruído a fogo. Palácio Planalto? É provável. É provável. É provável. Você
acontece? Nós temos uma visão muito, digamos assim, circunscrita ao Brasil. Você não faz ideia, mas no Oriente existem estátuas de Buda tão grandes quanto do Cristo Redentor. E não é uma só não, aqui é um Cristo Redentor, lá é Buda para tudo quanto é lado, irmão. E outros deuses. Mas só de Buda, tem Buda sentado, Buda deitado. Já viu a estátua do Buda deitado, irmão? Deitado de lado, assim, tirando ouro. Já viu de ouro? Enorme. Você acha que quando Jesus voltar, isso vai continuar existindo sobre a terra? Não. Tem que destruir a fogo, acabar, aniquilar. Você imagina quantas estátuas, quantos templos existem para serem destruídos. Então haverá fogo sim direcionado para algumas obras e para homens maus, mas não é um fogo generalizado sobre a terra. Apocalipse 11:18. Vamos lá, igreja, vamos terminar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas e os santos e aos que temem o seu nome. Você quer a ressurreição na volta de Jesus. Amém? Tanto aos pequenos como a grande. Olha bem, está ligado aqui, ressurreição dos santos para receber o galardão. Tá certo? É o início do milênio. E ele termina assim: e para destruir os que destroem a terra. Não diz, e para destruir a terra. Vai dar galardão para os santos e para destruir a terra. Não é isso que o povo espera? É para destruir os que destroem a terra. A terra é preservada na visão de Deus. Eu quero a terra. Eu vou tirar quem está prejudicando a terra. Querem botar o próprio Deus para destruir a terra. Querem botar o próprio Deus para destruir a terra. Deus não destrói a terra, destrói os que destroem a terra. Ele pune os que destroem a terra. Ele punirá os que destroem a terra. Então, os que destroem são tirados, mas a terra ele quer preservar. Porque tem 1000 anos de história para correr quando Jesus voltar. E nós vamos ressuscitar. Amém. Amém? Então não há incoerência, nenhuma incoerência na palavra de Deus. Há problemas de tradução em alguns textos e conceitos. Amém? Todo mundo entendeu? Amém. Por último, que eu não botei na sua lição, mas deveria ter colocado, faltou espaço. O último estágio da terra é novo céu e nova terra. Eu já fui denominacional. Não é? A minha origem é batista. E foi passada a ideia de ir embora para o céu e deixar esse papai aqui. Deus foi transformando isso ao longo de anos, estudando, revelando, não é de um dia para o outro. Tá certo? Então é provável que eu já tenha crido que ia morar no céu para sempre. Muito provável, é muito provável isso. Eu não lembro, mas eu creio que já criei nisso. Com certeza. Com certeza. Era o que recebia, né? Com certeza. Com pouco entendimento e com aquilo que era passado, você agarrava com a esperança. Antes de você, Todo mundo recebeu? foi geração de 80. Então o que é passado, é por isso que coloca, meus irmãos, que o principal culpado de todos, a maioria, é lógico, a maioria, vamos colocar todos, que o culpado são aqueles que estão diante do povo de Deus, que tem a responsabilidade de entregar a verdade que está escrito na palavra. Exatamente. Então desvia. Então as ovelhas vão andar de acordo com aquilo que Com o óculos denominacional, que a denominação ensina. dos líderes. Aquele que é despertado e quer pregar a verdade, então o Senhor mostra para ele. Isso aí. Entendeu? Essa que é a verdade. Em algum tempo da minha trajetória, o Senhor revelou. E quando o Senhor revelou, enxergamos que a terra é herança dos santos. Certo? E aí, irmãos, chegamos ao novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra, dentro da compreensão correta, é depois do milênio. Correto? Tem gente que quer trazer o novo céu e nova terra para o milênio. Essa falta de discernir o que é reino milenário e eternidade faz aglutinar no mesmo período. Lembre-se, quando Jesus chegar na terra, o reino vai ser maravilhoso,
a maldição sobre o ecossistema vai ser removida, a abundância de gênero alimentício vai tirar a fome da terra. Tudo isso vai acontecer na volta de Jesus. Mas ainda haverá maldição e morte. Então não é eternidade. Porque quando houver eternidade, não haverá mais morte nem maldição alguma. É uma outra, digamos assim, dimensão. E a palavra de Deus em Apocalipse 21:1-3 é o seguinte: vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro terra e a primeira terra passaram. Houve uma mudança de novo. E o mar já não existe. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. A última reforma desse planetinha que nós estamos, a última e definitiva, é o Pai que promoverá, depois do juízo final, depois do reino milenar do seu Filho conosco, aí ele reforma tudo. Amém? E traz a dimensão celestial para esse novo céu e essa nova terra. E reinamos com ele pelos séculos dos séculos. Amém. Assim termina o relato bíblico. Mas essa última transformação é só na eternidade. Amém? Todo mundo entendeu? Então vamos ficar de pé nessa hora, vamos terminar essa aula. O Senhor vai destruir a terra ou vai mudar o mundo? Mudar o mundo. Novo no grego, que nesse texto, onde o céu na terra, kainós. Significa reformado, renovado. E não existente a partir daquele momento. Certo? Seria outra palavra no grego, ou mel, ou qualquer outra palavra. A palavra que está lá não dá ideia de que o planeta vai ser destruído. Duas coisas para terminar, tem que falar sobre isso. Uma denominação adventista, os adventistas do sétimo dia, que são sabatistas, eles acreditam o seguinte: Jesus vem do céu, arrebata os que guardam o sábado, nós não, nós estamos fora, e destrói a terra por 1000 anos. É 1000 anos de terra destruída, irmãos. É pior do que os outros, porque aniquilou a herança. Quem quiser pesquisa, que é assim a doutrina deles. Depois de 1000 anos de terra destruída, eles descem do céu para reinar na terra. Eles até vão reinar na terra, mas só depois de 1000 anos a terra for destruída. Só aniquila totalmente as promessas. Tá certo? Segundo, a igreja católica é a milenista. Nenhuma dessas passagens para eles é literal. Nada. O milênio já está acontecendo com a igreja na terra agora. Outro erro grosseiro. Tá certo? Então, olha quanta luta de estabelecer a verdade no meio de tantos conceitos errôneos. Em nome de Jesus, guardem a verdade. Deus tem revelado. Tem pingado colírio nos nossos olhos para ver. Estamos vendo com clareza. Agora, queridos, agora é hora de pingar o colírio nos olhos dos nossos irmãos. Compartilhar essa palavra, compartilhar essas verdades, essas revelações. Um dia cremos que também vai ficar eternamente no céu. Hoje entendemos que o céu e a terra vão se fundir no final. Jesus reina sobre essa terra renovada. Amém? Então, vamos pedir a Deus que nos dê ousadia de falar sobre essas verdades. Estenda suas mãos ao céu, vamos abençoar as nossas vidas e já clamar para os que vão receber essa revelação através dos nossos lares. Não pode ficar concentrado só na ministração do pastor. Cada um de vocês é um reprodutor da visão. Cada um de vocês pode passar adiante a visão. Em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome. Porque a profetiza no tempo final, nesse tempo do fim, descortinar, tirar o véu de sobre o nosso entendimento, para que alcançássemos a beleza da revelação da tua obra, daquilo que o Senhor vai fazer sobre a face da terra. Bendito sejas tu, nosso Deus, que tem um plano de restaurar todas as coisas. Esse mundo vai passar, essa configuração vai passar, mas virá um mundo novo, um mundo vindouro, a era vindoura, o tempo do reino sobre
verdade se cumprir, Senhor. Mas dá a nós, teus céus, ousadia para publicar essas verdades, para abrir os olhos daqueles que não entendem ainda. Que tu, em nome de Jesus, use os nossos lábios, use as nossas vidas para compartilhar o que temos recebido do Senhor. Grande é esta glória, Senhor, o ministério de revelar o teu reino. Quão formoso sobre os montes os pés daqueles que anunciam: o teu Deus reina. Que o teu reino venha, que a tua verdade se cumpra e que todo engano caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nos habilita, Senhor, para tanto. Sejamos todos nós multiplicadores da tua revelação. Abençoa os nossos irmãos que estão ouvindo essa gravação, que seus corações e mentes sejam esclarecidos. Joga luz na mente de cada um, em nome de Jesus. Leva-nos a viver esse dia na tua presença, Senhor. E segundo a tua vontade, logo mais, estarmos juntos para glorificar o Deus poderoso, aquele que fará tudo novo sobre toda a face da terra. Louvado seja o teu nome e o nome do nosso Senhor e Rei e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias a Ele eternamente. Glórias a Jesus. Amém. Vamos na paz de Cristo, irmão. Até mais tarde, 6h30 começa o culto. Desliga.